E aí, gente, tudo bem? Bruno Macandal na voz. Novamente quero agradecer por você estar aqui acompanhando meu conteúdo. Hoje eu queria falar sobre religião e perguntar para vocês se a religião ela é realmente necessária. Se você acha que a religião ela é importante no desenvolvimento humano e no desenvolvimento individual da pessoa, tudo bem? Quero citar alguns pontos aqui, algumas religiões. Acho que é um assunto que vale muito a pena ser debatido. E caso você ache importante esse assunto ser falado para mais pessoas, ou compartilhar com alguma pessoa que você gosta, não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Curtir e comentar. Primeiro, eu acho a religião extremamente importante pelo fato de unificação das pessoas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas gostam de pessoas. E elas têm a necessidade muito importante de se relacionarem. Quando a gente tem um objetivo comum, por exemplo, na política, a gente é dividido entre esquerda e direita, e quando se tem um objetivo comum, eu quero eleger pessoa X, as pessoas se unificam, certas individualidades são deixadas de lado pelo bem coletivo. E a religião, ela faz isso muito bem, muito bem. Entende onde eu quero chegar? Então, para se ter uma noção mais introspectiva e também coletiva, toda a religião ela é válida. Ela vale muito a pena no desenvolvimento pessoal e interpessoal das pessoas. As religiões ela têm pontos a melhorar? Sim. Por exemplo, eu acredito muito que a religião budista, por exemplo, ela tenha o desenvolvimento de poder resolver sobre a dor e os motivos que trazem a dor ao indivíduo de uma maneira individual e externalizar isso no coletivo, tentando ensinar as pessoas a como viver melhor sem sofrer tanto ou sem sentir dor. E isso eu acho incrível no budismo. No judaísmo, você tem a ideia de coletividade. Você percebe como os judeus eles são unidos, não importa as coisas que aconteçam ou os sofrimentos que eles passaram. A ideia de família e coletividade deles é muito enraizada. Então, a necessidade de ajudar o próximo é muito externalizado isso no judaísmo. Muito parecido com as religiões de matriz africana e brasileira também. Talvez você não saiba, mas a Umbanda, ela deriva, né, ela é uma religião brasileira, né, derivada da religião afro. Então, as religiões de matriz africana, elas têm muito essa ideia do coletivo, principalmente a ideia de família, de se reunir, de comer, de conversar, de festejar junto. Até porque, não sei se você sabe disso, né? Você é dessa religião. Mas nenhuma gíria é feita individualmente. Todas elas são feitas de maneiras coletivas, para poder interligar as pessoas. Casa muito com o catolicismo também. Apesar do catolicismo ter uma esfera estoica bem tangencial, tá? Ter uma esfera estoica, ela tenta alcançar de maneira coletiva o bem comum sobre essa ideia, principalmente de morte. Então, é muito comum dentro do catolicismo você estar intrinsecamente preparado para as coisas que acontecem na sua vida, você entender que as suas finitudes elas vão ter alguma certa de relevância na sua vida, mas qual é a preparação primordial do catolicismo? Se preparar para a morte. Isso é evidente. Outras religiões também, talvez eu não tenha aceitado aqui, e aliás eu te convido a colocar nos comentários, caso você não queira, e se você está gostando até agora, curta o vídeo, se inscreva também, compartilha, me siga nas redes sociais, Bruno Macandal, Instagram, TikTok, Facebook. Qual é a ideia que eu quero chegar aqui com essa ideia? Qual é a ideia que eu quero chegar com a religião? Que ela tem essa importância tanto individual como coletiva. E isso é muito importante no desenvolvimento humano. Porque quando a gente começa a ter individualidades respondidas e, ao mesmo tempo, coletividades que servem para o nosso desenvolvimento, principalmente com o próximo, a gente tem relações melhores. Você acha que as pessoas que são evangélicas, pessoas que são umbandistas, candomblecistas, judaicas, elas têm alguma
inquietude entre os dela, até pode ter, não nego que não tenha, porque atrito é normal entre o ser humano, mas é muito difícil você ver eles toda hora desunidos, eles sempre são muito unidos, e isso que é o importante da religião. Eu quero que você sempre lembre isso. A religião, ela tem a ideia principal de religar, talvez você não saiba disso, né? Mas religião deriva de uma palavra em latim que significa religar, religar ao divino. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa importância coletiva, individual, de prospecção, e, ao mesmo tempo, coletiva. Qual que é o calcanhar de Aquiles da religião? Agora, falando de uma maneira mais polêmica. É a maneira de extremismo da religião. Quando eu começo a achar a minha religião de uma maneira tão divina que eu tenho que quebrar as bolhas para fazer com que a minha religião seja extremamente externalizada ao máximo de pessoas possível. E você concorda comigo que até agora eu tenho falado que as religiões, elas exploram o individual primeiro e depois elas se externalizam ao coletivo? Quando a religião ela tenta inverter essa ordem, ela tenta quebrar o coletivo primeiro para depois entrar no individual, é quando ela se sobressai e ela se torna perigosa. O que a gente tem visto muito evidente com os pentecostais e os neopentecostais dentro do âmbito político, onde já parte do princípio que é errado, né? Partindo do princípio que o Estado é laico e ele não deveria ter pontos evidentes de traços religiosos dentro dele, então você está quebrando o coletivo para entrar no individual das pessoas. Então você percebe que a religião ela é algo extremamente surpreendente. Ele consegue tirar uma pessoa da fossa, ele consegue ajudar uma pessoa no seu desenvolvimento individual e coletivo, ele consegue ajudar a coletividade das pessoas, ao mesmo tempo que ele consegue destruir elas quando ele é externalizado de uma maneira muito extrema. Então, por isso que muitos filósofos chamavam a religião de grandemente nebulosa, né? Dentro da filosofia, se tem muita ideia de ateísmo, né? Porque, graças ao Feuerbach, esse carinha aqui, o Feuerbach, ao livro dele, Essências do Cristianismo, vou colocar aqui a foto do lado, talvez eu esteja errado o completo do nome, que por incrível que pareça, a editora que fala sobre esse filósofo que era ateu e que critica a religião é publicada no Brasil por uma editora católica. Se tem muito essa ideia dentro da filosofia do ateísmo, porque a religião ela é a externalização das características do homem. Ou seja, a religião nada mais seria do que um estudo do homem, né? A externalização do homem. Se o Deus, todas as religiões falam, é toda bondade, é porque o homem é bondade. Se ele é todo amor, é porque o homem é amor. Ou do Antigo Testamento, né? Era um Deus tirano, essas coisas, é porque o homem é tirano, né? É alienação. Isso eu estou falando do ponto filosófico, tá? Que a religião ela é uma alienação do homem, onde ele consegue criar uma projeção de uma figura paterna extremamente poderosa, só que ele não consegue se enxergar como essa pessoa. Então é o estudo do homem, né? Nada mais é do que isso a religião. E que certas características dessa religião, elas se tornam infantilizadas. Como é o caso que eu falei da ideia de externalização antes do melhoramento individual. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, a religião ela é essencial, extremamente. Não nego isso nem um ponto, apesar desse canal ser um canal de filosofia. Eu não sou uma pessoa ateia, eu tenho minha religião, e eu acredito muito como a religião, como a ideia de juntar as pessoas, juntar no coletivo. Eu acho extremamente incrível essa ideia de melhoria do coletivo pelas pessoas. Mas eu concordo que a religião ela precisa ter um olhar mais filosófico, mais criterioso. Ela não pode ser voltada simplesmente toda hora ao divino. Como, por exemplo, no católico, né? Você precisa ter uma vida plena para você ter uma vida melhor no pós-morte. Eu acho que deveria ser melhor trabalhado, né? Ou como no evangélico,
o segmento de determinadas doutrinas, e essas doutrinas necessitam para você normalmente num pós-morte, ou no judaísmo, né, tal. Mas a ideia, o foco desse vídeo não é criticar religiões, tudo bem? Até porque se você é religioso e você está vendo isso, eu não quero atacar você de alguma forma. Na verdade, eu fico muito feliz que você esteja aqui assistindo esse vídeo. E caso você tenha alguma opinião diferente da minha, que você coloque nos comentários o que você acha. Só quero dizer aqui, evidentemente, a necessidade de melhoria mais individual sobre a religião. Entende onde eu quero chegar? Então, religião é extremamente essencial, extremamente bom para o coletivo. As pessoas deveriam, sim, ler mais sobre religiões, sobre as suas, parar com essa ideia infantil de que só a minha religião ela é necessária, a religião que melhora o outro não é necessária. Talvez você já parou para tentar aprender um pouco sobre a Umbanda, sobre o catolicismo, sobre o judaísmo, sobre o evangélico, os ensinamentos que ele tem. Não estou falando para você seguir a doutrinas, ou ir para um culto, ou ir para uma gira. Mas hoje tem muitos conteúdos na internet que respondem determinadas perguntas. E não precisa ter essa necessidade de rixa, né? Os meus são importantes, os dos outros não são necessários. Que a gente pode se desenvolver plenamente quando a gente se desenvolve e ensina esses pontos. Por exemplo, eu não sou budista, e uma das religiões que eu mais tenho admiração é o budismo, pelos ensinamentos filosóficos que ele tem sobre a dor, que é uma questão importante aqui nesse canal, não sei se já parou para pensar sobre isso, sobre a procura de melhoria sobre a dor. Aliás, eu tenho uma vontade enorme de fazer um vídeo sobre o budismo. Então é isso, galera. Espero que eu tenha respondido algumas questões bem superficialmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha interesse, não esqueça de curtir e compartilhar e de me seguir nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Forte abraço.